vamos estar estudando a revisão número 1 do nível 4. Nessa revisão vamos ver planificação de sólidos, semelhança de triângulos, propriedade dos polígonos, ampliação e redução de figuras e vamos ver também sobre os ângulos. Vamos começar aí com uma questão, um problema envolvendo a planificação de sólidos. Observe o dado representado pela figura abaixo. Aqui está o dado aí de referência. Que planificação corresponde a esse dado? Bem, se a gente fosse considerar apenas a planificação em si, todas elas estariam corretas. Só que nesse caso aqui, as planificações elas têm referências, As referências são os valores das faces dos dados. Então tem que haver uma coerência aí também, de acordo com o que está mostrando aqui no primeiro, com a planificação que está aqui nas alternativas. Então a gente percebe, que no dado aqui original, a face de número 3, ela tem que ter uma aresta em comum com a face que tem o número 5 e com a face que tem o número 1. Então tem que haver essa ligação entre as arestas, a 3 com a 5 e com a 1. Então vamos ver. Se a gente fechasse aqui, organizasse essa planificação da letra A face 3, ela poderia ter uma face em comum com a 5, mas não teria com a face número 1. Você veja que o 3 está bem distante do 1, tem uma face separando os dois. Então na planificação o 1 não vai ter aresta em comum aí com o 3. Tá? Então a letra A está descartada. A letra B, a face número 3 tem uma aresta em comum com a face número 1, mas não tem com a face número 5. Então você vê que a face número 5 está separada aqui pela face número 6, da face número 3. Então também não houve os critérios que a gente tinha estabelecido aqui no início. A letra C, a face número 3 tem uma aresta em comum com a face número 5 e tem também uma aresta em comum com a face número 1. Portanto, é a letra C. Achamos a opção correta. E a letra D, veja só, a face 3 ela não tem aresta em comum com a face número 1. Ela tem com a 5, mas não tem com a 1. Tá? Portanto, é a letra C. Vamos ver agora uma questão envolvendo semelhança de triângulos. Então, no triângulo que está ampliado ou reduzido, vai haver uma proporcionalidade nos valores. Ou seja, essa medida aqui no triângulo, vamos chamar ele de triângulo 1, e aqui o triângulo 2. No triângulo número 1, o lado que tem a medida 4, o seu correspondente lá no triângulo 2 mede 6. Então, 4 multiplicado por 1,5, vamos ter 6. Então, achamos aí que a proporção vai estar aumentando aí na multiplicação por 1,5. Então, as medidas serão multiplicadas por 1,5. A face, o lado aqui que tem o 5, sua medida correspondente, aqui no triângulo 2 é 7,5. Então, 5 vezes 1,5, vamos ter 7,5. Agora, o lado que mede 6, multiplicando ele também por 1,5, é só você pensar aí em 6 uma vez e meia. 6 uma vez, continua 6. Mais meia vez, metade de 6 é 3. Então, 6 vezes 1,5, vamos ter 9. 9 centímetros. Então, o valor de x aqui é 9 centímetros. Tá? Então, todos os lados foram multiplicados por 1,5. Vamos ver agora uma questão envolvendo aí as propriedades dos polígonos. Vamos estar vendo aqui mais especificamente os quadriláteros. Então, considerando essas figuras, aqui a gente tem um retângulo e um quadrado.
Vamos estar marcando a opção correta. Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? De forma alguma, né? Então, os ângulos aqui, todos eles são de 90 graus, tá? Então, os ângulos são iguais. Então, letra A está descartada. Somente o quadrado é um quadrilátero? Bem, o que é um quadrilátero? Quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. Então, o quadrado tem 4 lados, assim como o retângulo também tem 4 lados. Então, os dois são quadriláteros. Tá? Então, a B também está descartada. Letra C. O retângulo e o quadrado são quadriláteros? É o que a gente acabou de constatar no item anterior, né? Como eles têm 4 lados, então eles são quadriláteros. Letra C. Né? E letra D. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida? É óbvio que não, né? Visível aqui que essa medida é diferente dessa. Tá? Então, o retângulo não tem todos os lados com a mesma medida. Essa é a característica do quadrado. Ok? Vamos ver agora mais uma questão envolvendo aí conceito de ampliação e redução de figuras. Em uma ampliação ou redução de figuras, quais elementos permanecem inalterados? Tá? Então, você tem um desenho, uma figura qualquer, e você vai ampliá-la. Tá? Por exemplo, esses dois triângulos aqui. Então, eu tinha um triângulo inicial, triângulo número 1. Fiz uma ampliação aí para o triângulo número 2. Você pode ver que todas as medidas foram multiplicadas por 2, né? Onde que era 3, passou a ser 6. Onde que era 4, passou a ser 8. Onde que era 5, passou a ser 10. O que permaneceu inalterado? Foram os lados? Não. Né? Onde que era 3, passou a ser 6. Então, houve uma mudança. Os lados modificaram. É a área da figura? Né? A área é todo o cobrimento aqui que essa figura tem. Né? Então, a gente pode ver que a área da figura 2 é bem maior do que a área da figura 1. Então, a área também foi alterada. É o perímetro? O perímetro é o contorno aqui da figura, né? Então, a gente teria aqui, ó, 5 mais 4, 9 mais 3, 12 centímetros. Perímetro aqui da figura 1. E aqui na figura 2, né, a gente teria 10 mais 8 e 18, mais 6, 24. Tá? Então, perímetros diferentes, o perímetro foi alterado. E os ângulos? Então, olha aqui esse ângulo de 120 graus. Na figura ampliada, continuou 120 graus. Tá? Então, os ângulos ficaram inalterados. Tá? Numa ampliação ou redução, os ângulos permanecem do mesmo jeito. Tá? É o único elemento aí que permaneceu inalterado. Vamos ver agora uma questão envolvendo ângulos. Aqui a gente vai estar vendo como está efetuando aí a soma dos ângulos, né, o cálculo dos ângulos, utilizando aí o relógio. Tá? Vamos lá. Então a gente tem que num relógio, né, a cada número aqui, né, que o ponteiro vai se deslocar, vai estar percorrendo 30 graus. Tá? Então, vamos lembrar aí, né, que a cada número, né, que o ponteiro aqui passar, ele vai estar percorrendo 30 graus. Então, nesse caso aqui, a gente tem que um ponteiro está no 12 e o outro está no 3. Vamos estar calculando o ângulo menor, tá? E vamos estar calculando o ângulo maior, tá? Então, vamos calcular agora o ângulo menor, tá? Então, saindo aqui do 12, passou pelo 1, 30 graus, passou pelo 2, 60 graus, chegou no 3, 90 graus. Então, nesse caso aqui, o ângulo menor mede, né, 90 graus. O ângulo maior, né, vai ser, ó, vamos começar a contar aqui a partir do 3. Então, passou pelo 4, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Tá? Então, esse ângulo maior vai medir 270.
e 70 graus, ok? E a soma dos dois ângulos, né, 90 mais 270, vamos ter 360 graus, né, que é a volta completa, ok? Vamos ir para o próximo exemplo. Então, vamos estar calculando aí o ângulo menor, né, e vamos calcular o ângulo maior. O ângulo menor vai ser esse período aqui compreendido, né, entre 8 e 12. Então, olha só, está no 8, né? Começou no 8, então passou pelo 9, 30 graus, pelo 10, 60, pelo 11, 90, pelo 12, chegou no 12, né? 120 graus. Vamos calcular agora o ângulo maior. Então é só contar. Você pode contar, né? Só quantos né, números você vai ter aqui no período, né? Do ângulo maior. Então, ó, primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, 8 vezes 30 é igual a 240 graus. A gente calcula de forma mais prática, né? Então é isso. Tá? Você vai contar aí, né? Cada número você vai estar contando 30 graus no relógio, tá bom? Então, pratique aí com os exemplos, revise, tá? Pratique com as atividades e bons estudos.